Alquimista, rebelde, médico revolucionário. Afinal, quem foi Paracelso? O nome de nascimento de Paracelso é Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim. E se você acha o nome dele completamente estranho, espera aí para ver o resto do vídeo. A maioria dos historiadores fala que ele nasceu em 1493. Alguns alegam que foi em 1494. Paracelso nasceu em uma família de origem pobre e ele perdeu a mãe aos 9 anos de idade. Enquanto criança, ele viveu muito em laboratórios, minas e ambientes médicos, porque o seu pai era médico. Então, na verdade, ele tinha um ambiente muito propício a aprender e a desenvolver alquimia. As histórias contam que o brilhantismo de Paracelso tenha vindo dessa criação do seu pai, porque ele era um médico que acreditava que muito da sabedoria tinha que vir a partir da observação da natureza. Ele dizia ao Paracelso que sim, os ensinamentos acadêmicos eram muito importantes, mas que observar a natureza iria dar a ele a verdadeira sabedoria e o conhecimento que ele precisava para ser um médico. Paracelso era baixinho, dizem que ele tinha cerca de 1,5 m de altura. Ele também tinha uma fisionomia envelhecida e também uma voz estranha. E uma coisa curiosa disso, principalmente relacionada à sua altura, uma vez que Paracelso significa mais alto do que o alto, é que ele mesmo nunca assinou nada com o nome de Paracelso. O que acredita-se é que o nome Paracelso tenha sido um bullying que o Paracelso sofreu, porque os médicos não gostavam dele no período, né? E o Paracelso tinha uma forma ríspida de escrever. Ele cutucava na ferida dos médicos do período mesmo, e a comunidade médica, obviamente, olhava com maus olhos o Paracelso, até porque ele tinha essa visão holística da medicina, e para os médicos da época, nem pensar. Um exemplo disso é que o Paracelso via como causa de doenças também a falta de conexão ou a perda de conexão com aquilo que o ser humano reconhece como sagrado. Outra coisa que irritava muito a comunidade médica é que o Paracelso se recusava a utilizar aquelas roupas cheias de pompa que os médicos utilizavam na época. Porque o Paracelso gostava muito da simplicidade, ele tinha vindo de uma família pobre e ele, até o fim da vida, defendia a simplicidade como algo natural. Mas certamente o que causou mais crítica dentro da comunidade médica contra o Paracelso foi quando ele disse que nenhum médico cura nenhum paciente. Que na verdade o papel do médico é auxiliar e ajudar que a própria natureza do paciente por si só é que cure a ele. Ele também acreditava que tudo no mundo era constituído por sal, mercúrio e enxofre, e que o desequilíbrio desses três é que realmente são os responsáveis por causar a doença. Ele também elaborou inúmeros remédios naturais que até hoje são usados. E Paracelso era um viajante nato, ele dizia que o homem tinha que conhecer a partir de viagens, que ele precisava explorar os outros lugares para se tornar um grande sábio. Então ele viajou a vida inteira dele. Em pouquíssimas partes da sua vida ele realmente ficou fixo em algum lugar. E normalmente quando ele ficava fixo em algum lugar, alguma treta acontecia e ele tinha que sair correndo, fugido. O pensamento de Paracelso tem muita similaridade com o hermetismo. Nessa visão de mundo, o microcosmo, ou seja, o nosso organismo, é espelho do macrocosmo. E aí vai a máxima, né? O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Da mesma forma, o que está dentro é como o que está fora. Então Paracelso observava a natureza e tentava buscar esses princípios que são encontrados na natureza para ser reflexo do nosso organismo. E ele acreditava, acima de tudo, na superioridade da natureza, como sendo a natureza a grande responsável pelas curas e os milagres do mundo.
Alguns autores alegam que essa filosofia sobre a superioridade da natureza tenha vindo a partir dessas viagens que o Paracelso fazia, porque assim ele teve contato com xamãs e também com filósofos gregos do período. Paracelso foi o grande responsável pelo uso do ópio na medicina e também ele defendia a quarentena, vejam bem, a quarentena contra a proliferação de vírus. Outra ideia elaborada por ele é a ideia da luz natural, que nada mais é do que uma energia essencial que acompanha todo o corpo físico. E na percepção dessa luz, é possível identificar padrões e até um certo caráter, uma essência daquele corpo. Apesar de hoje em dia só terem 2 livros publicados por Paracelso, na época ele era um escritor compulsivo e ele escreveu inúmeros tratados. Só que esses tratados ele deixava com alunos, deixava com amigos, e aí alguns conseguiram ainda incluir em algumas obras de autoria deles, ou ainda estão perdidos por aí e alguns outros ainda se encontram. É verdade que ele também tinha vários problemas. Ele tinha sérios problemas com o alcoolismo, ele tinha irritabilidade, instabilidade de humor e também síndrome do pânico. E então, em 1541, Paracelso morre. Não se sabe exatamente por que ele morreu. Se ele brigou num bar e aí diante da briga ele bateu de cabeça no chão e morreu. Se ele voltou pro quarto bêbado, bateu de cabeça no chão e morreu. Ou ainda se foi uma morte natural. Paracelso, obviamente, é um dos grandes responsáveis pelo pensamento holístico da atualidade. E também ele deixou 2 obras, que são Botânica Oculta e o Tratado de Alquimia. Mas sim, você consegue achar alguns escritos de Paracelso no meio de publicações de outros autores. Também nessa época, depois que o Paracelso morreu, muitos filósofos árabes gostaram muito dessa filosofia que ele trazia e muitos traduziram alguns textos dele. E apesar dessa dureza que o Paracelso traz na sua escrita, também é possível ver na própria escrita dele uma poesia muito característica de quem admira a natureza e vê na natureza suas belezas. E com certeza ele foi um ser humano que se propôs a olhar além dos limites impostos no período. Eu tenho um carinho enorme pelo Paracelso e quanto mais eu estudo sobre Paracelso, mais eu quero saber sobre ele, é uma coisa compulsiva. Se você gosta de alquimia, de plantas, de psicologia, vai estudar Paracelso. Você vai achar na internet muito facilmente essas 2 obras do Paracelso que eu citei no vídeo e também eu vou deixar aqui embaixo a bibliografia que eu usei para fazer esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui que a gente responde, tá bem? Curte, compartilha e muita alquimia no seu dia!